2024 da Ponte Preta vem traçando exatamente o mesmo caminho da temporada passada, um início de ano animador. Em 2023 com o título da Série A2 e em 2024 com a classificação às quartas de final do Paulistão. Mas ao decorrer da temporada, o desempenho mais uma vez não saiu como planejado e o torcedor da Macaca será fundamental novamente na luta da equipe contra o rebaixamento. A situação da Ponte na reta final da Série B é outro ponto em comum entre as duas temporadas. Ano passado, a Macaca chegou na 33ª rodada com 34 pontos, apenas um a menos que da atual competição. Mas diferente desse ano, naquela ocasião, mesmo com uma pontuação menor, o time alvinegro se encontrava na 16ª colocação fora do Z4. Em 2023, Pintado foi demitido ao fim da 30ª rodada, enquanto Nelsinho Batista deixou a Macaca na 32ª. Outro ponto de grande semelhança entre as duas temporadas. A quarta passagem de Nelsinho pelo Majestoso terminou após a derrota em casa para o Guarani no derby do último domingo. A decisão foi tomada pelo treinador ainda no vestiário e comunicada ao elenco logo na sequência. Nelsinho deixa a Ponte após 25 partidas, com 8 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. O comandante assumiu a equipe no fim de maio. Chegou a emendar uma sequência de 6 vitórias consecutivas no Majestoso e a Ponte ainda conseguiu virar o turno a 4 pontos do G4. Mas a pior campanha no retorno até aqui deixou a Ponte ameaçada de novo pela queda à Série C, voltando ao Z4 depois de 30 rodadas. E buscando ter a mesma recuperação que teve com o Brigatti no ano passado, agora a Ponte vai em busca de um novo treinador para essa reta final de Série B. Daniel Paulista e Eduardo Barroca foram nomes sondados pela diretoria, mas as conversas não chegaram a avançar. Roger, hoje treinador do Atlético de Minas Gerais, que conquistou acesso à Série B, é outro nome que interessa parte do departamento de futebol. E enquanto a diretoria não chega a um consenso, o elenco da Alvinegra segue concentrado na cidade de Itu, visando o duelo de amanhã contra o Brusque no Moisés Lucarelli. Com Nenê Santana e Edson Boaro comandando os treinamentos, a Ponte encerra a preparação nesta terça-feira e volta amanhã direto para o duelo contra a equipe catarinense. Depois da partida, a delegação retorna ao Otto Hotel Resort em Itu, onde também ficará concentrada até o duelo de sábado fora de casa contra o Mirassol. Eu tinha marcado, acertei com a assessoria de imprensa da Ponte para uma entrevista ontem pela Rádio Bandeirantes com o Marco Eberlin, presidente da Macaca, às 18 horas. Ficou tudo certo, estava tudo ok. No momento da entrevista, a produção ligou e ele não estava atendendo. Eu mandei uma mensagem para saber o que é que estava acontecendo, porque o Marco Eberlin, quando ele marca a entrevista, ele comparece. Não é de fugir de nenhuma entrevista. Assuntos importantes que seriam debatidos, inclusive passando, claro, pela demissão do Nelsinho. Aliás, demissão não, né? Pediu demissão Nelsinho e também um novo treinador. E ele respondeu por mensagem que não tinha como atender porque estava na estrada e estava indo contratar um treinador. E o Marco Eberlin, ele tem muito disso. Foi assim que ele contratou o Elvis, enquanto alguns clubes estavam por mensagem de WhatsApp ou por telefone. Ele pegou o carro e foi no interior do Paraná e lá levou a proposta financeira para o Elvis e contratou o meia aí do time da Macaca. E aí ele disse que não podia parar o carro, né, com medo, parar no acostamento e tal, não é um bom negócio, poderia ser assaltado, e não deu a entrevista. Mas ele me respondeu rapidamente algumas perguntas. Perguntei, já tem o novo treinador? Ele disse, não, estou indo para contratar, mas não sairá hoje, segunda-feira, provavelmente amanhã, hoje, no caso, terça-feira. E eu peguei e mandei uma outra mensagem e falei, e o Roger será o treinador? E ele respondeu, falou, você tá maluco, Batista? O Roger mora em Campinas, estou dizendo para você que estou na estrada e a 2 horas de Campinas. Então não será o Roger. Isso foi o que disse por mensagem o Marco Eberlin na conversa rápida que tive com ele ontem, na hora do programa Esporte em Debate.
das 5 até as 19 horas e 30 minutos. Então fiquei com uma certeza de que o Roger não será. E outra coisa também, ele disse: esses nomes que vocês estão falando, aí é pura especulação em cima do vazio, do nada. É o caso do Daniel Paulista, Barroca, Gilson Kleina, nomes que surgiram, Guto Ferreira. Então ele descartou todos. Então quem será, hein, que vai assumir o time da Ponte? Não tem a musiquinha aí do quem será? Quem será? Quem será? Eu não tenho a mínima ideia, só tenho uma convicção. Eu tenho convicção. Não dá para contratar aprendiz e treinador. Com todo respeito a todos os aprendizes, entendeu? Todo mundo que está começando a carreira. E tem muita gente com competência, mas o momento é delicado. Então a Ponte deveria, sem falar em nomes, contratar um técnico que você não precisa explicar. Chegou e todo mundo sabe da capacidade dele. Não sei se a Ponte tem grana para isso, mas é o que eu faria. Quantos jogos faltam aí para terminar a Série B? 6. 6 jogos. Você acha que qualquer treinador do Brasil conhece o elenco da Ponte para reverter essa situação? Sabe o que eu faria ou não? Nenê Santana termina a Série B. A Ponte emitiu uma nota ontem. A Ponte emitiu uma nota dizendo que estava atrás de um treinador, mas se não desse tempo, e não dará, porque o jogo diante do Brusque é amanhã e a Ponte está em Itu. Então, mesmo que um técnico seja contratado hoje, dificilmente ele vai dirigir o time. Não. Então, na nota, a Ponte disse que o Nenê Santana, junto com o Edson Boaro, o Edson Abobrão, que é técnico do Sub-20, os dois vão comandar o time da Macaca no jogo diante do Brusque. Eu deixaria o campeonato. Termina o campeonato. Nenê Santana e Boaro. Os dois têm competência, pô. Nenê é um baita de um cara que sabe de futebol, conhece. O Boaro também, Edson Abobrão. Então deixa os dois. Vamos dar um exemplo, não estou falando. Vai contratar o Guto Ferreira. Um exemplo, tá? Beleza. O que o Guto sabe e entende do elenco? Até ele organizar esse time, o campeonato acabou, gente. E agora, que nem disse o CH na Rádio Bandeirantes agora, é quarta, sábado, quinta, é um atrás do outro. Nós já estamos no final de outubro, gente. Então, assim, ó, se fosse eu o dirigente do time da Ponte Preta, Nenê Santana toca daqui pra frente. Ele conhece o elenco, tá lá todo dia. Quanto tempo faz que o Nenê tá aí, meu? Conhece um por um. Conhece os atalhos. Vai trazer um cara aí. Você lembra aquela vez que a Ponte estava numa situação complicada no Paulistão, trocou de treinador, trouxeram o Hélio dos Anjos? O que aconteceu? Caiu. Caiu. Então é por esse aspecto eu deixaria o Nenê Santana. Batista, eu não sugiro nomes, é uma questão de linha de trabalho. É a Ponte que tem que saber por que ele estava na comissão técnica, por exemplo, com o Nelsinho, e não ajudou esse time mais do que foi ajudado. Eu prefiro não opinar a respeito, mesmo porque, só para encerrar meu comentário, eu não sei qual é o grande problema interno da Ponte. Eu sei o problema técnico, dentro do campo. Agora, por que esse time parou de render no segundo turno? Essa resposta eu não tenho. E uma pergunta para vocês. Vocês acham que vai pintar novidade? O Hakim foi reincorporado aí, né? Ele estava afastado, o Nelsinho Batista, por alguma razão desconhecida, não vinha aproveitando. Então ele foi reintegrado ao departamento profissional da Macaca. E com essa zaga peneira, queijo suíço, a Ponte tem uma zaga que realmente é uma loucura. Claro, não são só os zagueiros, né? Passa ali pelo compartimento defensivo. Mas vocês acreditam em mudança? Talvez o aproveitamento do Hakim? Então, essa sinalização é uma sinalização que alguma coisa estava acontecendo, que eu não sei qual é. Então, um cara de nem relacionado vai viajar e participa. O que aconteceu, não é? Então, se vai mudar, galera, o status, nós vamos começar assistindo o jogo contra o Brusque, dependendo do trabalho de quem for comandar o time, que me parece que é o Nenê. Eu também acho, eu também penso dessa mesma forma. A gente não sabe o que acontecia, o porquê. Agora, é por isso que eu estou falando que deixar o Nenê Santana facilita, porque ele já conhece.
Tá ali nos treinos, tá no treinamento todo dia, participa todo dia efetivamente. Agora o Vinícius Abarca me mandou uma mensagem aqui, o pessoal no YouTube é uma audiência gigantesca, e perguntaram se eu já tomei gol de goleiro. Eu já tomei gol de goleiro, inclusive do Rogério Ceni. Respondendo ao nosso telespectador. E o Kleber saiu pulando. Quem fez essa pergunta foi o Matosinho. Grande Matosinho, já tomei do Rogério Ceni. Pô, tomar gol do Rogério Ceni, qualquer goleiro já tomou. De falta ou de pênalti? De falta. Não é falta. demérito, não é demérito. Era um grande batedor. Aliás, ao contrário. É verdade? O Andrada ficou famoso porque tomou um gol de pênalti do Pelé. Exatamente. Então tomar gol de falta do Rogério Ceni, que é o maior do mundo, não é demérito, ao contrário. Pelo contrário, privilégio. Como troféu.